Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né? O excelente abordagem de todos os participantes. Queria agradecer à instituição, Luiz, por ter feito contato. Queria parabenizar aí a todos, sem exceções. Tive a oportunidade de estar assistindo aí a jornada, desde manhãzinha aí, assisti todos os palestrantes, né? Todos, acho que, se não me engano, o único que eu não assisti foi o de 1 hora, mas o restante consegui assistir todos aqui. Então, excelente temática abordada. Parabéns a todos, ao palestrante, à instituição. Então, vamos lá. Eu sou de Teresina, Piauí. Tenho como formação inicial, sou formado em tecnologia em radiologia. Na época, eu me formei em 2003. Sou da primeira turma de radiologia aqui do Piauí. Na verdade, foi a primeira turma de radiologia do Nordeste aqui. Então, eu tive essa oportunidade de me formar em 2003 aí pelo Instituto Federal do Piauí, na época. E de 2003 para cá, fiz a especialização, mestrado, tive a oportunidade de fazer um mestrado em genética e toxicologia na UBRA, Rio Grande do Sul. Passei 2 anos estudando lá na UBRA. Eu fiz um mestrado todo voltado para essa parte de genética, porque sempre aquela curiosidade, você vai morrer de câncer, quem trabalha com radiologia vai ter problemas no futuro. Então, eu sempre tive essa curiosidade, eu queria desmistificar isso, tanto onde eu trabalho, no meu trabalho, para meus familiares, para o meu ambiente de trabalho. Então, tal que eu consegui conciliar trabalho e estudo, porque o próprio dono da clínica onde eu trabalhava, ele patrocinava essa minha pesquisa. Então, consegui conciliar bem isso aí, trabalhar fora, trabalhava aqui em Teresina e estudava no Rio Grande do Sul. E aí, junto com o doutorado, foram 6 anos aí entre mestrado e doutorado, fazendo aí na área, né? Então, eu terminei meu doutorado em 2016, também lá na UBRA, no Rio Grande do Sul. E comecei a docência em 2006. Então, eu já estou com 14 anos aí na docência, uma instituição privada aqui, particular. Tive a oportunidade de ser professor dessa instituição através de um convite de um professor meu. Aquela relação professor-aluno, né, sempre muito importante. A gente ter essa relação entre nossos professores, ciclo de amizade, nosso network, isso é muito importante, porque, quer ou que não, os nossos professores são um espelho para a gente, principalmente a gente está iniciando, né? Graças a eles que a gente tem uma certa flexibilidade, as indicações, e foi isso que aconteceu comigo em 2006. E de lá para cá, gostei tanto da área de radiologia, da docência, que eu comecei a fazer uma outra graduação, que foi pedagogia. Gostei demais da docência, e a gente tem a gente conhece bem a matriz, a grade curricular do curso de radiologia, e tem muita essa limitação de docência, lá porque o MEC não exige essa parte de TCC, é facultativo, então a gente às vezes tem essas limitações pedagógicas. E aí eu fiz uma outra graduação paralela a trabalho, paralela ao mestrado, estava fazendo um mestrado e fazendo uma graduação, voltei a ser aluno, fazendo pedagogia, porque eu gostava muito da docência, e de 2006 para cá, continuo na docência, uma área assim que eu acho fantástica, justamente por a gente estar aqui compartilhando conhecimento, fazendo novos relacionamentos. Todo dia a gente aprende algo diferente. Assim como hoje mesmo, eu aprendi muita coisa aqui com todos vocês aqui. Como parte técnica, eu sempre trabalhei numa instituição privada, desde 2000, assim que eu entrei no curso de radiologia, comecei a estagiar numa clínica, e de lá para cá, sempre trabalhei nela. Naquela época, a radiologia estava de portas abertas, sempre trabalhei nela. Saí, está com uns 3 anos por motivo de estar galgando outros objetivos. Mas trabalhei nessa instituição privada há muito tempo,
e sou concursado hoje aqui no Hospital Universitário, o HU, e no Hospital Infantil, que são dois hospitais privados, né? Então, atualmente, eu divido minha carreira com essas instituições privadas, essas instituições públicas, sinto muito, instituições públicas, que é o HU, Hospital Infantil, e a docência, né? Também dou aula no curso de graduação e pós-graduação. Também coordeno também uma graduação e pós-graduação aqui de tomografia e ressonância. Só que, depois disso tudo, uma situação específica, bem sucedido na área de radiologia, já com mestrado, doutorado, já ter aqui, de nível de Teresina, ter os melhores empregos, já está uma situação bem tranquila, já ter conquistado tanto nos fins acadêmicos como nos fins funcionais. Aconteceu uma situação específica, eu tenho 2 filhos, um hoje tem 8 anos e o outro tem 6 anos, situação específica de saúde, e isso me deixou bem reflexivo, e decidi fazer medicina por essa situação. Vocês me perguntaram se era vontade minha de fazer medicina. Nunca tive essa vontade, nunca, mas por uma situação específica, resolvi fazer medicina e hoje faço também medicina. Então, trabalho na área, dou aula e faço medicina na Universidade Federal daqui. Já estou aí já no 4º ano, aí, 3º ano de medicina, na metade do curso aí praticamente, né? Então, vamos lá. Quando eu fui convidado, né, para falar sobre a ressonância magnética é uma área enorme. A área de radiologia é uma área enorme, que a gente pode falar de muitos assuntos específicos. A ressonância em si, muita coisa, desde aplicações em áreas específicas, como músculo esquelético, que é padrão ouro aí dentro da área de ressonância, as partes de exames mais específicos, como o anjo, como a parte de exames de colangem, exame específico da vesícula, a parte de crânio, neuro, a gente avaliar toda essa parte neural aí, em ressonância, sem o uso de contraste, tem técnicas específicas para isso. A parte de espectroscopia, como foi falado há logo pouco aí, o professor Alexandre comentou um pouquinho aí, que é a evolução das técnicas, né, que a gente fala sobre metabólico. E exames mais específicos, como ressonância de mama, ressonância de cardíaco, tem muita novidade. Eu acho que seriam muitos encontros desses para a gente estar falando um pouquinho de cada coisa. Mas o que eu decidi falar dentro dessa parte inicial desse nosso encontro hoje? Um pouquinho de segurança em ressonância magnética. Eu trabalho com ressonância aí desde 2004, já estou com mais de quase 20 anos trabalhando com ressonância, mas eu acho que a segurança em si ainda é uma área muito específica a gente falar dentro da área de ressonância magnética. Associado a isso, educação continuada, né? Eu acho que o principal objetivo de todos vocês aqui, de todos nós, estarmos aqui pleno sábado, 5 horas da tarde, assistindo uma live, uma instituição prestigiada como a de vocês, é justamente sempre estar procurando novos conhecimentos, né? Adquirindo novos conhecimentos, fazendo novos ciclos de amizade. Então, eu acho que a educação continuada é algo fundamental dentro da nossa profissão, dentro de qualquer profissão. Acho que todo profissional tem de ter essa conduta, essa postura e esse hábito, na verdade, de estar sempre procurando se qualificar, procurando adquirir novos conhecimentos. Mas tem algo que eu acho que é mais importante do que isso tudo, que é a inteligência emocional, que também o professor Alexandre falou, abordou um pouquinho aí dentro da fala dele, né? Eu acho que essa parte da inteligência emocional, como eu já passei muito tempo na docência, já dei aula para muitos alunos, eu já tive quase 1000 alunos aí na minha história, e o que eu vejo, tanto no ambiente de trabalho, quanto em sala de aula, como pedagogo, como profissional da área, eu acho que a inteligência emocional é o que faz o diferencial, e tem estudos que comprovam disso, que a verdadeira inteligência, 70%, vem justamente daqui, da inteligência emocional.
Então, eu já tive a oportunidade de conhecer excelentes alunos nota 10, que só tirava 10 em todas as provas, todas as minhas provas de professores que exigiam muito, mas emocionalmente não conseguia ter esse controle, não sabia se relacionar no ambiente de trabalho, não sabia lidar com situações específicas. Então, o que acontecia com esse aluno nota 10? Enquanto tinha aquele aluno mediano, estava ali, era um cara participativo, tirava o necessário, mas estava sempre presente, era o trabalhador, né, que é a maioria do perfil dos nossos alunos que trabalham na nossa área, né, a gente sabe que a maioria dos nossos alunos são pessoas que trabalham, passam o dia trabalhando e à noite vai para a instituição. Era aquele cara que levava ali com muita luta para tirar seu 7, mas tirava, mas estava ali sempre presente, estava sempre dando uma satisfação, no ambiente, nos estágios, estava sempre tendo postura, conduta, de estar sempre presente, e esse era o que fazia o diferencial, né? Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal, que nem sempre aquele aluno nota 10 é o que vai se dar bem, e nem sempre aquele aluno nota mediana é o que vai se dar mal. Porque, no meu ponto de vista, a inteligência emocional é o que faz o diferencial. E, como eu repito, estudos falam bastante sobre isso, né? Excelentes profissionais é o que tem o maior controle da inteligência emocional. E hoje as empresas, eles procuram isso, profissionais que têm esse controle emocional, que sabem relacionar bem, que são proativos, que procuram sempre soluções para determinado tipo de problemas. Iniciando essa nossa conversa introdutória, essa parte de por que foi escolher a parte de ressonância, por que eu escolhi a parte de segurança em ressonância magnética. A gente fez um trabalho aqui recente, aqui na nossa cidade, e aí a gente observou um trabalho num hospital de referência aqui, em Teresina, e a gente fez um trabalho com 30 profissionais. E a gente observou 30 profissionais do setor de radiologia. E a gente fez um questionamento justamente qual era a noção que aquele profissional já formado, todos eram formados, tinham relacionado à biossegurança, né? A gente sabe que no Brasil todo tem várias matrizes curriculares dentro do curso de radiologia, e nem sempre a disciplina de biossegurança, de ressonância magnética, ela é a parte, ela é uma disciplina à parte. Às vezes ela é conjugada a uma outra disciplina, e às vezes muita informação ela passa despercebida. E aí foi feita essa pesquisa, e o que mais a gente achou aí foi justamente que 40%, apenas 40% desses profissionais, desses 30 profissionais, eles tinham uma noção de segurança em ressonância magnética. 60% dos profissionais formados, eles não tinham essa noção de segurança em ressonância magnética, né? Então, a gente já começou a ficar preocupado aí com essas informações, né? E aí a gente foi mais a fundo, né? Muitos deles não tinha falta de conhecimento, outros não tinham interesse de ir atrás, outros eram falta de motivação, e só apenas 23% não possuíam nenhum tipo de dificuldade. Concluindo, que eu quero chegar a isso tudo, a essa minha fala, o que eu quero concluir com isso. O mercado está aberto, pessoal. O mercado está aí, o mercado está totalmente aberto para todos nós, todos vocês que estão iniciando, porque tem muitos alunos ainda que estão aí na instituição, que estão com aquela perspectiva, mas o mercado está muito aberto, depende especificamente de vocês. E as dicas que a gente vai trilhar aqui durante essa nossa conversa é justamente as dicas que vocês devem sempre procurar seguir para, com certeza, serem profissionais aí de sucesso e estarem aptos aí a trabalhar no serviço de alta complexidade e serem mais um profissional trabalhando aí na área, né? Então,
Quando a gente fala em ressonância magnética, quando a gente fala na temática de ressonância magnética, não é um setor que envolve apenas o profissional em radiologia. Não é um setor que envolve apenas o técnico, o tecnólogo em radiologia, mas envolve todo mundo. Desde a recepção, lá na porta de entrada do paciente, até na saída do paciente. Então, passa pela recepcionista, passa pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, tecnólogo, técnico, então, se tiver algum erro no processo, se apenas um desses processos tiver algum erro, né, na verdade é um erro de todo mundo, não é um erro de um, e sim um erro de todos. Na verdade, nós somos uma equipe. Então, a importância de um trabalho interdisciplinar, sempre trabalharmos em equipe, procurarmos entender que eu especificamente não sou o bambambam daquela área, mas assim, eu sou aquele cara que vai contribuir para que a equipe toda chegue ao sucesso. Essa é a visão que a gente tem de fazer. E aí a gente lembra muito bem de situações de times de sucesso aí, até no próprio esporte aí. A gente pode ler, ver que teve uma época aí que teve alguns times aí de sucesso que tinham estrelas, mas cada um queria jogar independentemente e não foi campeão. Enquanto aquele time que todo mundo trabalhava unido, todo mundo estava ali juntos e sabiam justamente onde queriam chegar, sabiam o objetivo do time, o objetivo da empresa, esse time foi o time de sucesso. Então, essa importância é muito grande, a gente tem que ter muita noção, já tem que ter essa consciência disso, que nós fazemos parte de um processo de uma equipe interdisciplinar. Temos de, como equipe, sempre tratar todos da melhor forma possível, dar o nosso melhor da melhor forma possível, em todo sentido, e tratar todos muito bem. Nesses muitos anos aí que eu tenho de experiência, a gente vê muita conduta de alguns gestores, de alguns administradores que querem tratar médicos como sendo os únicos e referentes, e sendo as referências aí no serviço de ressonância magnética, né? Então, na verdade, o serviço não depende apenas do médico. Nós somos peças fundamentais para estarmos juntos, chegando ao objetivo final, que é dar o melhor resultado para o paciente. Assim como aquela pessoa que muitos profissionais não dão nem valor, que é aquele cara que está todo dia ali limpando o chão de onde você trabalha todo dia, que é o zelador, né? Às vezes, tem pessoas que nem olham para ele, não dão nem um bom dia. Quando chega um médico, bom dia, doutor, né? E olha só onde é que está aí as diferenças culturais, onde é que está, onde é que a gente observa quem é profissional e quem é profissionais, né? Então, o respeito vem de todos. E aí, isso é um detalhe que a gente tem que se preocupar bastante. É óbvio que isso aqui vocês já conhecem, são os símbolos aí que a gente encontra muito com ressonâncias, tem essas cores, desde o verde, amarelo e o vermelho, que são aquelas cores que a gente tem que ter um certo cuidado. O vermelho a gente tem que ter muita atenção, o verde já é liberado, o amarelo, cuidado mais específico. E quando a gente fala nesses símbolos, muitas vezes a gente só lembra da cor, mas uma coisa muito importante, muitos colegas tecnólogos, muitos colegas técnicos, profissionais da saúde que trabalham, que além da cor, tem também o símbolo, o formato geométrico, o redondo, o triângulo, o quadrado ou retângulo. Às vezes a gente só imagina aqui, ó, a cor, mas na verdade tem algo por trás disso, que é o formato geométrico, onde o círculo significa proibição ou obrigação, o triângulo significa sinal de perigo, e o quadrado é uma informação a mais, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos específicos. Proibido fumar. É um círculo. Se é círculo, é obrigação ou proibição. Como está cortado, é proibição. Aqui tem dois símbolos importantes aí. Um da radiologia, que é o trifólio, e o outro que é um símbolo da radiofrequência. Se está um triângulozinho, é porque é um sinal de perigo, né? É sinal de perigo ou de radiação ou de
campos de radiofrequência. E uma informação adicional que geralmente vem em quadradinho ou retângulo, né? Às vezes tem aquele paciente cadeirante que chega no serviço de ressonância e a gente não sabe se aquela cadeira ali específica ali é de um metal ferromagnético, que é atraído pelo campo magnético. Então, aquela cadeira ali tem que ter uma informação específica. Geralmente, as cadeiras de clínicas, elas têm esses quadradinhos, elas têm essas informações específicas. Quando a gente fala em segurança em ressonância magnética, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é só apenas o campo magnético, é o poder que o campo magnético é responsável, pode ser responsável pelo profissional, pelo paciente, pelos acompanhantes. Então, a gente pensa logo, um grande ímã que pode atrair alguma coisa, né? Então, na verdade, isso aí é apenas um dos cuidados que nós devemos ter. O que é o campo magnético estático, é justamente aquele local onde o paciente entra para realizar um exame, ele gera um grande campo magnético. E é aí que pode atrair certos metais, não todos, só aqueles metais ferromagnéticos que são atraídos pelo campo magnético. Mas, além disso, tem os campos gradientes, os campos de radiofrequências e a ciliogenia. São detalhes específicos que a gente também tem de ter essa informação durante o procedimento de ressonância magnética. Então, o que é importante aí, nesse primeiro momento? A anamnese. Aquela relação médico-paciente, profissional-paciente, tecnólogo-paciente, recepção-paciente, isso é de fundamental importância a gente ter esse cuidado, ter aquela conversa bem feita, aquela conversa olho a olho. E quem está mais em contato, de fato, com o paciente durante todo o procedimento, somos nós, técnicos e tecnólogos em radiologia. Não é o médico. O médico, dificilmente ele entra ali em contato com o paciente. Em algumas situações específicas, ele tem um contato. Mas 80% a 90% desse contato somos nós, pessoal. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí, muito cuidado mesmo, para estarmos realizando uma anamnese bem feita e não passar nada despercebido com relação a alguma contraindicação que o paciente possa ter. E lembrando, não é apenas o paciente, porque muitas vezes a gente pensa o seguinte: ressonância não tem radiação ionizante, né? Porque ressonância tem um tipo de radiação, mas não é um tipo de radiação não ionizante. Então, pode entrar lá à vontade, pode entrar o tio, o parente, a namorada, então vai entrar todo mundo. E aí o colega técnico, tecnólogo, só se preocupa no paciente. O paciente realmente não tinha nada. Mas aí o acompanhante é o que tinha um marca-passo, tinha um clipe de aneurisma. Então, isso é um cuidado muito importante que a gente deve ter e que muitas vezes a gente falha muito por isso, por não dar ênfase nos outros acompanhantes. A gente tem que ter bastante cuidado com isso. Então, são imagens específicas que aqui é o local onde é realizado o exame de ressonância magnética, onde gera um forte campo magnético. Só que o que pode acontecer às vezes? Esse campo magnético, ele gera um campo fora do limite da sala. Aí vai gerar o que a gente chama, tem uma linha que a gente chama de linha de segurança no serviço de ressonância magnética, e às vezes esse campo magnético ele gera um campo maior do que o próprio limite de paredes. Então tem que ter muitos sinais de sinalização avisando que naquele ambiente em si não pode ter nenhum tipo de acompanhante ou paciente em si também. E aí os cuidados aí que a gente deve ter, paciente marca-passo, né? Todo paciente, a gente tem que fazer uma anamnese específica e no final, além de fazer a anamnese, a gente tem que pedir para ele assinar. Essas assinaturas são digitalizadas para a gente ter um arquivo digital desse paciente durante aí 20 anos, porque qualquer momento aí o paciente pode entrar na justiça e isso pode nos prejudicar como profissionais, prejudica a clínica, então a gente tem que ter bastante cuidado.
A gente sabe que hoje em dia já tem alguns marca-passos que podem entrar na sala, paciente que tem um marca-passo específico pode entrar na sala, mas mesmo assim a gente tem que ter toda uma recomendação específica para estar realizando esse tipo de exame. Quando a gente fala em segurança, não é específico a gente, como tecnólogo, que teve uma formação específica, técnico ou tecnólogo, mas toda a equipe, todas as pessoas que podem estar em contato ali naquela sala, naquele serviço, e a gente pode verificar aqui, ó. Aqui foi um caso específico, um colega entrou de férias no grande centro de referência em São Paulo, e aí a equipe de limpeza tinha um rapaz que era responsável para entrar na sala para fazer a limpeza na sala de ressonância, e aí esse rapaz entrou de férias e um outro colega lá substituiu. E ele, com toda a presteza, foi limpar a sala. Só que ele não teve a informação necessária, não, a gestão, o coordenador, o supervisor não deu essa informação específica para ele. E aí o que foi que aconteceu? Ele foi fazer o ofício dele de limpar a sala, não tinha essa informação e a máquina foi atraída, né? A enceradeira na qual limpava o chão foi atraída pelo campo magnético e isso gerou um prejuízo enorme aí, tanto financeiro, porque é necessário tirar todo o hélio, que é um processo que a gente chama de quench, em um outro momento a gente pode estar falando sobre isso. E graças a Deus não tinha paciente, porque poderia ser um prejuízo maior caso viesse a acontecer algum problema com o paciente. A gente sabe que uma vida não tem preço, né? E a gente vale lembrar que todo esse processo de segurança em ressonância magnética aconteceu em 1986. Só em 1986 que foram abrir os olhos sobre segurança em ressonância magnética. E esse caso ficou muito famoso e anualmente tem os encontros nacionais de segurança magnética no mundo todo, que foi justamente de uma criança de 6 anos nos Estados Unidos, que tinha um câncer raro. E aí, lá nos Estados Unidos, a vida dessa criança, durante todo o processo de tratamento desse câncer, foi filmado. Por que começaram a filmar? Por que começaram a ter interesse? Porque era um câncer raro, sem cura, e que, de repente, aquela criança, com um tratamento específico, que estava em evolução, que estava em fase certa, estava dando certo para aquela criança. E aquela criança se tratou, conseguiu a cura do câncer, graças a esse tratamento, e aí ele estava para sair, na semana que ele ia sair, já estava curado, ele teve de fazer um rastreio aí com a ressonância magnética, e aí foi a imprensa toda, filmagem, aquele negócio todo, e aí, como era uma criança de 6 anos, foi preciso sedação. E aí, o que aconteceu? A enfermeira, por azar, no dia, talvez a gente não sabe se talvez por excesso de falta de informação, conhecimento, ela entrou com um tubo, faltou oxigênio, porque a tubulação de oxigênio é toda interna, e aí faltou oxigênio e ela, na correria, pegou uma bala de oxigênio, pegou um torpedo de oxigênio. E aí a gente sabe que o torpedo de oxigênio é ferro magnético, foi atraído pelo campo magnético. Quem estava lá? Justamente a criança que ia terminar o tratamento, que ia sair do hospital, tinha tido um câncer que tinha sido curado, que era inédito no mundo, e que de repente teve acidente e ele faleceu com 6 anos de idade. Foi assim uma repercussão que gerou o mundo todo, e que a partir disso, anualmente, temos esses encontros aí de segurança em ressonância magnética. Mas a gente não é, quando a gente fala em segurança, a gente não fala apenas em campo magnético. Tem outros detalhes que a gente tem que ter muito cuidado, que é justamente que serve como segurança em si. Né? São as bobinas, são os campos de radiofrequência, que é responsável é como se fosse aquela anteninha de rádio, né? Ele gera calor. E toda onda de radiofrequência, pelo processo de formação de imagem, a ressonância magnética, ela gera essa onda de radiofrequência. Quando a gente passa muito tempo no celular, nossa orelha começa a esquentar. E a ressonância, como processo de formação de imagem, também tem esses pulsos de radiofrequência, tem o que a gente chama de SAC, a taxa de absorção específica. Quanto mais tempo a gente entra na sala de ressonância, maior a possibilidade, maior essa taxa de absorção específica, maior é o calor absorvido.
E isso pode gerar queimadura, pode ter vários problemas, tá? Pacientes tatuados, eles têm pigmentos metálicos, principalmente aquelas tatuagens mais antigas, tinham uma grande quantidade de pigmentos metálicos, e a cor vermelha específica tem uma concentração maior. E aí, quando esse paciente submetido ao campo de radiofrequência, ele pode absorver mais calor do que um tecido normal, isso pode gerar queimadura, e a gente tem que ter muito cuidado. Assim como alguns pontos de contato entre os braços, punhos, a gente tem que ter alguns coxinhos, porque nesses pontos de contato, a intensidade, essa taxa de absorção específica é maior, aumenta consideravelmente, a gente tem de colocar aí alguns coxinhos para proteger o paciente. Tem que ter bastante cuidado em relação a isso para evitar queimadura, e infelizmente isso existe em muitos casos no Brasil e no mundo relacionados a pacientes que tiveram queimaduras aí ao realizar o exame de ressonância magnética. Uma outra coisa é o barulho, pessoal. A ressonância, ela tem um equipamento, são os gradientes, que é justamente responsável para fazer os cortes axiais, coronal, sagital, dá uma resolução espacial no exame. E nessas trocas dessas correntes faz um barulho intenso. E para a gente ter uma ideia, esse barulho, aquelas britadeiras, aqueles caras que quebram pedra na solta, que tem aquele barulho, que tem um barulho enorme com aquelas britadeiras, ele gera, em média, 95 decibéis. Um avião, ao decolar, ele tem, em média, ali 110 decibéis. A nossa capacidade para ter uma escuta normal, sem atrapalhar de forma alguma a nossa audição, é, em média, 74 decibéis. E a ressonância magnética? O paciente que fica lá na ressonância magnética, quantos decibéis? 108. Então, a quantidade de decibéis é muito superior ao que a nossa audição tem capacidade para não ter nenhum dano aí no futuro. Então, por isso a importância de todos os pacientes e acompanhantes estarem usando aí os protetores auriculares. E, além disso, o que a gente chama de criogenia, né? Esses ressonâncias hoje, eles têm capacidade de alto Tesla, de ter um alto campo magnético. Só que para gerar alto campo magnético, essas ressonâncias de hoje, que a gente chama de ressonâncias com magnetos supercondutores, eles funcionam à base de hélio líquido. No seu interior tem hélio líquido. Para vocês terem uma ideia, o hélio líquido tem mais ou menos 269 graus negativos. Isso é uma temperatura tão fria, para eu ter uma ideia, para congelar a água, em média de 0 graus Celsius, menos 1 grau Celsius. Agora imagine 269 graus Celsius. Então, no interior dessas ressonâncias tem um hélio. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com o hélio para não acontecer nenhum tipo de acidente, que é o que a gente chama de quench. Esse quench pode ser induzido ou pode ser acidental. E quando esse quench, ele no processo normal, quando ele é ativado e toda essa parte do hélio sai da forma líquida para a forma de vapor, para fora da sala, tudo bem. Agora, o problema é que se em alguma parte dessa tubulação tiver algum problema específico, que esse hélio, em vez de ir para fora, vai para dentro da sala, né? Então, pode acontecer problemas aí para o paciente, como asfixia, porque vai aumentar o nível de ar na sala, hipotermia, ruptura de tímpano, vários problemas. Então, essa temática é uma temática que, independente da formação, mas a gente tem que estar ciente dentro dessa área de biossegurança em ressonância magnética. Por isso que eu achei algo bem importante para estar discutindo. Fugindo um pouquinho da parte técnica, o que cada um de nós aqui queremos ser daqui 5 a 10 anos, né? Eu comecei em 2000, e assim como muitos alunos aqui tinham um sonho. Me formei em 2003, naquela época tinha um sonho de trabalhar, de atuar na área. Eu sei que muitos aqui têm, né, como alunos, né? E a pergunta é, o que cada um de vocês querem ser daqui a 5, 10 anos, né? A gente sabe que a gente não está passando por um período fácil, é um período realmente de mudanças.
é um período de superação, é um período de desafio, de obstáculos. Mas a gente sempre passou por isso, pessoal. Independente da época do ano, sempre teve situações boas e situações ruins. Sempre tinham pessoas que estavam chorando e outras que estavam vendendo lenços, ganhando dinheiro com aquela situação. Então, essa questão de crise, ela está muito internalizada no nosso subconsciente, como a gente pensa sobre determinada situação. E é isso que é o que a gente chama de controle emocional. Como que a gente reage às dificuldades, aos obstáculos. E pessoas que conseguem reagir a esses obstáculos, eles conseguem se tornarem profissionais diferenciados no mercado de trabalho. Estudos que já foi muito bem abordado pelo professor Alexandre na palestra dele, né? A radiologia está sempre em expansão. De 2014 a 2019 tivemos um aumento aí em todas as áreas aí nos estados de mais de 32% aí de crescimento da área, sendo que teve alguns estados, algumas regiões como Nordeste, Norte, eles tiveram um crescimento maior em relação ao Sul, porque o Sul ele já estava um pouquinho mais, já é um local, o Sul e o Sudeste já está bem estruturado, e o Norte e o Nordeste começaram a se estruturar agora, então teve estados que tiveram um percentual até maior do que 32%, mas a média foi de 32%. Então, a radiologia, o setor de radiodiagnóstico é uma área que está sempre em evolução e crescendo bastante. Mercado de trabalho sempre vai ter, e basta a gente estar sempre indo atrás, sempre querendo e indo atrás e superando nossas limitações. Calvélia pergunta, tem vaga? Né? Como faço para ingressar no mercado de trabalho? Eu acho muito importante aquela relação do professor-aluno. O aluno em sala de aula é um reflexo de como ele vai se comportar também nos estágios, no campo de trabalho. Então, a postura que a gente deve ter, a sua idade, estar sempre chegando no horário, o respeito com o professor, o respeito com os colegas, os nossos colegas. Eu sempre digo que bons profissionais sempre terão espaço, independente da crise, independente da situação ou não, sempre terão espaço. Né? Então, por que não a gente está sempre ajudando os colegas de forma proativa, né? De forma que todo mundo cresça de forma significativa? Então, o estagiário, no meu ponto de vista, é um local específico que ele tem que se doar o máximo para conseguir aí se dar bem no ambiente de trabalho. É um cara que tem que ser proativo, que tem que estar sempre atento, evitar discussões desnecessárias. Às vezes o colega que já está lá há muito tempo naquela empresa começa a fazer deformações, críticas de forma não construtiva com outro colega. Então, o estagiário tem que saber abstrair determinado tipo de situação e não entrar muito nessa onda. Procurar sempre se qualificar, sempre ajudar o serviço, sempre chegar no horário, estar disponível, porque a oportunidade que aparecer na clínica, tenho certeza que o chefe ou o dono da instituição não vai olhar para aquele cara que está lá fora que ele nem conhece. Ele vai olhar para aquele profissional que está aqui na clínica trabalhando para ele. E se você ter essas qualidades, com certeza vocês vão ser profissionais bem-sucedidos. Acreditem nisso, isso aconteceu comigo. E pela essa minha vasta experiência aí na educação, eu tive vários alunos, professor, a situação não está fácil, está difícil. E eu disse, olha, tem paciência, procure sempre se qualificar, procure sempre ser o melhor, procure sempre ajudar as pessoas, que uma hora as coisas vão chegar. Isso aconteceu, muitos deles depois, professor, hoje eu estou escolhendo o meu ambiente de trabalho, né? Então, pensem sempre nisso. Então, assim, a gente tem duas escolhas, né? Se você acredita que o mercado está ruim, que não tem grandes oportunidades, que as perspectivas são as piores possíveis, assim como tem hoje, eu acho que você tem razão. Você está certo. Realmente está difícil, as oportunidades não são boas, você está certo. Mas eu acredito mais nessa. Mas se você acha que é um vencedor, que o mercado está oferecendo inúmeras oportunidades, que você será o melhor profissional do mundo, você também tem razão. Então, pessoal, vamos tentar
fazer dos obstáculos um desafio para tentarmos superarmos e tentarmos sempre ser melhores que nós mesmos. Eu quero ser que nem um profissional A, que é um cara, é um exemplo. Aquele cara que é um exemplo hoje, ele teve muitas limitações antigamente. Ele passou por muito processo de aprendizado. Então, qual é o conselho? O conselho que eu dou, sejam melhores do que vocês mesmos a cada dia. Se vocês forem melhores do que vocês mesmos a cada dia, nesse processo de reflexão, que vocês reconhecem as limitações de vocês, daqui uns 5 anos, daqui no futuro próximo, eu tenho certeza que vocês vão ser igual aquele cara que é referência hoje para vocês, se não melhor. Então, acreditem sempre assim. Sejam autoconfiantes. Às vezes a gente está sempre para baixo. Poxa, se você é um gatinho, pense que você é um leão. Procurem sempre ser autoconfiantes, que vocês vão conseguir atingir aquele objetivo, cumprir aquele obstáculo. Acreditem em vocês, pessoal. Acreditem. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão jogar pedra em vocês. Vão dizer que vocês não conseguem, mas só vocês sabem o que vocês estão fazendo para chegar lá. É aquela velha história. A árvore que dá frutos é a árvore que mais recebe pedrada. Então, quando a pessoa está começando a ascender, ela vai levar tiro para todo lado. Mas procurem ser incoerentes nos pensamentos, nos sonhos, nos projetos de vocês, que tenham certeza que as portas abrirão para vocês. Não tem aquela história? Enquanto um dedo aponta, 3 estão voltados contra nós, né? Então, tem muita gente que gosta muito de apontar, mas esquece que 3 estão apontando contra ele mesmo. Então, isso aí é um sinal de profissionais que logo mais ou na frente, logo próximo, eles vão ser profissionais que o mercado vai abolir, o mercado vai engolir profissionais que pensam assim. Eu falei no início, em 2002, quando eu me formei, tive muita dificuldade. Na época, eu me formei, não tinha profissionais que trabalhavam com ressonância aqui, só tinha um cara e esse cara se achava. E ele tinha medo de ensinar o método de ressonância, porque ele pensava que a gente, como tecnólogo, naquela época não tinha técnico, ele pensava que a gente, como tecnólogo, ia suprimir a vaga dele, né? E aí o meu patrão, eu passei 6 meses fazendo um curso em Ribeirão Preto, em São Paulo. Na época era Documenta, nem sei se tem ainda hoje. Não sei se alguém aqui conhece a Documenta em Ribeirão Preto. E aí eu fiz esse curso lá e voltei para trabalhar na clínica, né? Tudo patrocinado, passei 6 meses lá. E aí o que eu faço com meus alunos desde 2002, como eu tivesse muita essa dificuldade, essa restrição, eu não escondo o jogo, eu procuro ensinar todos que eu sei, porque eu penso o seguinte: a clínica vai crescer, todos nós vamos crescer, tem abundância para todo mundo, tem mercado para todo mundo, e os bons profissionais vão sobressair. E profissionais que sabem trabalhar em equipe são os profissionais diferenciados. É claro que o caminho não é fácil, mas só você pode fazer seu caminho. Não tem outra pessoa. Não adianta, pessoal, a gente estudar nas melhores instituições, nos melhores colégios, se a gente não fizer a nossa parte. Assim como eu conheço muita gente que estuda nas piores instituições, com muitas limitações de estrutura, e hoje são os melhores profissionais de sucesso. Né? Às vezes esse caminho não é fácil. Realmente a gente entende que não é fácil, tem muitos obstáculos, muitas montanhas, mas pensa o seguinte: nada é impossível. Acreditem sempre no potencial de vocês. Nada é impossível. Nada cai do céu, a não ser se alguém tiver aqui uma família muito rica, que já tenha tudo nas mãos. E aí tudo bem, vai receber a herança, vai receber um bom, né? Mas nada cai do céu. Eu vou querer um emprego na clínica tal. Eu vou querer. Não, é assim, você tem que estudar muito. Né? Estudar muito, se dedicar bastante, ter autodisciplina, foco, controle. Como eu falei para vocês, já trabalhei em muitos lugares, tanto na área de radiologia, na área da docência. Né? Hoje voltei a ser aluno de novo, minha 3ª graduação, né? Na metade do curso de medicina, trabalho, estudo, né? É um desafio. Imagine trabalhar porque eu tenho filho, eu tenho família, tenho meus compromissos, e estudar, né? É um desafio um tanto,
E é justamente por esse desafio que eu coloquei aqui, faço questão de falar, porque às vezes a gente se reclama, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Mas, pessoal, quem faz o tempo somos nós mesmos. Pensem e acreditem sempre nisso. Por mais dificuldade e limitação de tempo, quem faz o tempo somos nós mesmos. Algumas receitas aqui de sucesso, né? Na época que eu passei nesse concurso, eu sabia de cós salteado. Na época era a 5ª edição, aqui já é uma edição mais nova. Mas eu sabia de cós salteado do tratado todinho, o tratado do Dom Trajê, e esse livro de técnica radiográfica, eu sabia, porque são 1000 questões comentadas, eu acho bem bacana. E o tratado, porque 70% da prova está aqui, ó, nesses 2 livros. Então, isso aqui é uma receita de sucesso aí para a gente estar ganhando muito e passando nos nossos concursos aí, caso alguém tenha essa curiosidade, tenha esse objetivo de passar nos concursos, né, na instituição. A gente sabe que hoje a realidade, como o professor falou, tem profissionais que trabalham numa parte específica que comandam várias ressonâncias ao mesmo tempo, e isso está tirando muita oportunidade aqui mesmo. A imagem lá dos livros, por favor. Ó, o microfone ligado, benção. A gente sabe que... Fica à vontade, professor. Pronto, posso continuar? Vou. Voltou? Não, fica à vontade. Foi a coleguinha que sem querer deixou o microfone aberto. Voltou. Pronto. Então, continuando, os concursos hoje em dia, assim, a gente sabe que não está sendo fácil realmente, e a gente sabe que tem profissionais que estão conseguindo comandar aí 3, 4 ressonâncias ao mesmo tempo. Hoje, com essa pandemia que a gente está passando, teve situação que muitos colegas, infelizmente, perderam o seu emprego. Então, quem tem um concurso público, por mais que seja pouco, mas é uma coisa que é seu, é uma coisa que você tem ali todo mês sem nenhum problema, né? Então, a técnica japonesa que eu queria passar aqui para vocês, eu sempre falo para meus alunos, para as pessoas que estão próximas aqui de mim, japoneses, na Segunda Guerra Mundial, eles sobressaíram depois de uma bomba ter destruído o país todo, né? Que é a técnica PDC. O que é o PDC? Né? Tire a bunda da cadeira. A gente acha, pessoal, que tudo, como eu falei, tudo cai no céu e a gente não vai por onde, a gente fica sentado assistindo Netflix, assistindo televisão. Tudo na vida, pessoal, a gente pode fazer isso? Pode. Tudo na vida é um equilíbrio. Uma medicação, ela tem seu bem, mas quando ela é dada de forma errada, aquele paciente pode até morrer. Os raios-x, ele tem muitos benefícios, mas se você utilizar uma dose acima do que é necessário, ele já tem malefícios. Então, equilibrem estudo, família, tempo de lazer. Se você conseguir esse equilíbrio, eu tenho certeza que vocês serão profissionais de sucesso. E aí, quando eu falo tirem a bunda da cadeira, é para vocês realmente procurarem se qualificar cada vez mais. E aqui, de antemão, já parabenizo todos vocês que estão aqui assistindo até agora, quase 6 horas da tarde. Estão assistindo, estão procurando se qualificar, né? Então, parabéns a todos vocês. Eu acho que é isso mesmo que vocês têm de fazer, procurar sempre se qualificar. A graduação, pessoal, é só uma etapa, tá bom? Procurem fazer aperfeiçoamento, especialização. Tem várias especializações aí no Brasil. Tem várias especializações aí. Procurem se especializar, mestrado, doutorado, né? E aí tem algumas públicas do Instituto Federal de Santa Catarina, que é um doutorado específico, é um mestrado específico para a área de radiologia, que é bem bacana, tem de 2 em 2 anos lá. Tem a Renorbio, que tem na nossa área, tem várias áreas, tem a UBRA, onde eu fiz, né? Então tem vários mestrados aí espalhados, doutorado aí. A UBRA tem tanto mestrado quanto doutorado. Então, procurem sempre quem quer seguir aí a docência, mas não só a docência, é uma forma de estarem se qualificando também. E o principal, nunca desistam. O segredo das pessoas de sucesso, pessoal, é justamente porque elas não desistem dos seus objetivos, tá? Por mais que você venha fazer um concurso e você ainda não esteja preparado,
Aquele cara que está lá na frente, ele está bombando, já estudou muito. Aquele cara vai passar, ele vai sair. Se você estiver estudando, você vai para frente. Uma hora você vai chegar e você vai passar. Só tem um problema se você desistir na fila. Se você parar de estudar, você volta para o final da fila, e isso que é o problema. Então, procurem, nunca desistam. Acreditem, muitos dos colegas que apresentaram hoje aqui, eu tenho plena certeza que todos eles passaram por alguma dificuldade, alguma limitação, assim como eu. Mas nenhum deles nunca desistiram, é tão tal que são profissionais de sucesso hoje. Porque nunca desistiram, porque acreditavam nos seus sonhos. Às vezes o cara começa com aquela força, aquela vontade, e aí lá no finalzinho, quando ele estava próximo de encontrar a mina de ouro, ele acabou desistindo, e não sabia que estava tão próximo. Então vamos ter esse equilíbrio, vamos ter essa nossa mente, esse nosso subconsciente dizendo sempre pra gente que a gente vai chegar lá. E o subconsciente é uma ferramenta importantíssima para a gente estar equilibrando essa nossa inteligência emocional e a gente atingir o sucesso. Acreditem sempre nisso. Agora não adianta você cuidar de bem da empresa, de tudo, onde a primeira empresa a ser bem administrada deve ser você. Então, por isso que eu falo, equilíbrio é tudo. Família, procurem a mente vocês estarem sempre pensando em coisas positivas, coisas que lhe trazem bem. Isso é o mais importante. Eu tenho certeza que vocês pensando assim, vocês vão tratar de tudo que está ao seu redor bem. Já está terminando, professor. Só mais 5 minutinhos, tá bom? Fica à vontade. Professor? Fica à vontade. Viu? Só mais 5 minutinhos termina. Eu prometo que não vou estender mais. Aqui é a história do Valentim. O Valentim, ele era porteiro de puteiro. Isso mesmo, pessoal. Porteiro de puteiro. E aí eu coloquei esse slide porque o professor Alexandre, isso aqui eu coloquei, o professor Alexandre falou aí das tecnologias das mudanças, né? E antigamente, isso aí em 1800, no final, 1900 e um pouquinho mesmo, o cara não sabia ler nem escrever, e o novo administrador chegou lá na empresa desse puteiro, olha, você não sabe ler, e agora é importante que você tenha que saber ler e escrever, senão, infelizmente, você vai ser demitido. Mas, poxa, eu só vejo o crachá, eu só vejo se a foto bate, deixa aquele emprego comigo, deixa eu continuar no emprego. Eu disse, não, o critério agora é saber ler e escrever. Esse cara foi demitido, né, o Valentim foi demitido, e aí ele teve que se sobressair daquela situação, né? O que ele fez? Começou a consertar panelas dos vizinhos. Mas ele consertava tão bem que cada vizinho começou a indicar, a cidade começou a indicar. Hoje, esse cara que é o Clóvis, é o neto do Valentim, se tornou uma das maiores empresas aí de aço inox aí do mundo, né? E ele falou, em uma das entrevistas dele, disse o seguinte: se eu soubesse ler e escrever, até hoje eu seria porteiro de puteiro. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Nunca se acomodem. Nunca se acomodem. Eu poderia muito bem ter passado aí, eu já estava estabilizado, eu particularmente ter estabilizado aí na minha vida de profissional da área de radiologia, decidi fazer medicina, mas porque eu queria fazer da medicina algo que ajudasse muita gente, né? Principalmente pela situação que aconteceu com meu filho, mas aí depois em outra situação eu posso contar para vocês. Histórias de sucesso. Sejam empreendedores. Muitos colegas aqui no grupo são empreendedores, têm empresas. Pessoal, a radiologia, como o próprio professor falou aí, vocês vão ganhar 5, 6, dependendo do profissional. Dependendo do profissional, você pode chegar e ganhar seus 15 a 20 mil, né? Eu, como fui um dos primeiros profissionais aqui, a gente ganhava por produtividade. Então, eu fui um profissional diferenciado. Então, naquela época, as provas estavam encaradas, assim, para mim, né? Então, fiz mestrado, doutorado. Então, assim, financeiramente, fui sempre muito tranquilo quanto a isso.
Mas hoje em dia, quem está iniciando é essa média, né? De 5, 6 mil para trabalhar em dois lugares. Mas sejam empreendedores também, se vocês têm essa visão, né? Aqui é o Flávio Augusto. Quem é o Flávio Augusto, pessoal? O Flávio Augusto, ele é um cara do Rio de Janeiro, acho que o pessoal do Rio deve conhecer aí, que ele era um funcionário que pegava metrô lotado, né, mas pegava metrô. Esse cara começou a vender cursos de inglês, teve um determinado momento da vida dele, ele foi funcionário de um curso de inglês e começou a abrir a própria empresa dele, que foi a WhatsApp. A WhatsApp teve uma maior transação da história educacional, foi a empresa que teve a maior venda, de 1 bilhão na época. Ele vendeu a empresa dele por 1 bilhão. Ele começou com uma sala alugada, fez uma outra salinha, foi aumentando. Quando essa WhatsApp foi vendida, tinha mais de 500 WhatsApp no Brasil todo. E ele vendeu por 1 bilhão. Esse cara aqui, ele saiu do zero. Hoje no Brasil nós temos 33 bilionários no Brasil. Bilionários. E desses 33, apenas 5 vieram do zero. Não tinha nada. E o Flávio Augusto foi um deles. Ele que é o dono do time do Kaká, o Orlando City. Tem uma geração de valor aí, que são livros bem bacanas para vocês quiserem depois dar uma olhadinha. E aí é aquela questão, pessoal, tudo é questão de equilíbrio, né? Razão e emoção, equilíbrio, tudo. Tenho certeza que quando vocês chegarem nesse equilíbrio, vocês serão o segredo de sucesso. Mas vamos sempre equilibrar, isso é o que eu falo para todos os meus alunos, esse equilíbrio emocional. Eu acredito sempre em Deus, né? Eu acredito sempre nele. Acho que tudo que eu fiz foi pensando nele. Nunca deixei de acreditar. Não sei se tem algum ateu aqui, mas eu ficaria muito triste se a gente saísse desse plano e fosse para um outro lugar e não estivesse lá no outro lado, né? Então eu sempre acredito em tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, por mais dificuldades, maiores limitações, eu consegui chegar lá. Porque eu pensava sempre nele. Então acreditem nele. Eu tenho certeza que vocês também. Às vezes a gente fica impaciente, não tem nada acontecendo, não estou conseguindo chegar lá, professor. Mas como eu falei, muitos dos meus alunos, muitos mesmo, tinham esse pensamento. Depois me agradeceram, professor, hoje eu estou escolhendo qual é o melhor emprego. Né? Então acreditem nele, acreditem no potencial, procurem atrás, procurem se qualificar, façam uma reflexão quanto às limitações, que eu tenho certeza que vocês serão um sucesso. Pegadas de areia é uma frase importantíssima que eu falo para todos os meus alunos, e eu queria passar para vocês, que é justamente a história de Deus com outro cara. A gente estava conversando na praia e sempre tinham 4 pegadas, de Deus e dessa outra pessoa. E o que aconteceu? Nos momentos de festividade, nos momentos de alegria, no momento de excitação, estavam as 4 pegadas. E nos momentos mais difíceis da vida daquela pessoa, só tinha 2 pegadas. E aí a pessoa se perguntou, meu Deus, por que no momento mais difícil você me deixou andar sozinho? Ele perguntou para Deus, né? Por que ele deixou andar sozinho naquele momento mais difícil? Por que no momento mais difícil você não andou junto comigo, meu Deus? Né? E aí Deus respondeu justamente assim para ele. Meu filho, na verdade eu não lhe deixei sozinho. Jamais faria isso. Eu apenas estava segurando você nos meus braços. Então eu quero que vocês façam uma reflexão que às vezes a gente passa por muitos obstáculos, mas acreditem, sempre tem alguém ali e Deus esteja com você. Sempre acreditem nisso, certo? Valorizem os verdadeiros amigos que vocês têm, pessoal. Eu tenho aí quase 20 anos aí de docência. Então, o que eu conheço de gente, já trabalhei em vários lugares, já fui coordenador em todas as universidades aqui de Teresina, praticamente eu fui coordenador. Conheço muita gente mesmo, muitos alunos. Mas uma coisa é você conhecer alguém, outra coisa é você saber diferenciar quem são realmente seus verdadeiros amigos. Então, procurem ter muito cuidado com isso. Os verdadeiros amigos não são aqueles caras que estão sempre nos momentos de festança com você, não.
Nos momentos de alegrias, não. Nos momentos de barzinho, não. Os verdadeiros amigos são aqueles caras que estão ali no momento que você mais precisa. Esses são os verdadeiros amigos. Não é aquele cara que está toda hora ligando para você e mandar mensagem, não. O verdadeiro amigo é aquele cara que na hora que você precisa, ele está lá. Então, quem que está agora com vocês nesse momento que a gente está passando? Quem são as pessoas mais próximas de vocês? Pensam sempre nisso. Então, valorizem eles. Os verdadeiros amigos são como joias raras. Então, vocês nunca devem deixar eles de mão. Família. A gente discute besteira com o irmão, aquele negócio todo. Assim como os amigos, pessoal, a família é algo assim imprescindível. Seus pais, sua mãe, seu irmão. Hoje eu sou pai, eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 8 e um de 6. Então, assim, não tem amor maior do mundo do que o pai e a mãe têm para um filho. Acredito nisso. Às vezes a gente briga, puxa a orelha ali, mas a gente sempre sabe o que é o melhor para eles. Então, às vezes, quando a gente é adolescente, quando a gente está naquela fase ali de 20 anos, às vezes a gente não tem essa maturidade para reconhecer isso. Mas escutem bem a voz da experiência, a voz dos seus pais, que tenho certeza que eles querem dar os melhores conselhos para vocês. E aqui eu vou passar aqui um vídeo aqui para vocês, de 2 minutinhos só. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Eu vi aqui rapidinho, 2 minutinhos. Eu quero que vocês prestem atenção nessa letra, na música dessa letra aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Vocês estão conseguindo ver a minha tela, pessoal? Sim, estamos. Tem fé, amor e esperança? Sim. Sim, né? Então, tudo bem. Eu vou colocar agora para vocês escutarem. E aí eu vou, rapidinho aqui, vou colocar aqui, 1 minutinho. Peço só mais 1 minuto ao Luiz, a todos, por favor. Colocar aqui para vocês, é porque eu tenho que colocar no celular, porque aqui eu não consigo. Lá vai. Peraí. Lá vai. Amor e dias melhores. Acreditem nisso. Vocês conseguiram escutar, pessoal? Sim, perfeitamente. Conseguimos sim. Eu vou ler aqui a letra aqui devagarinho. Eu peço perdão aqui, ó. Eu sei que tudo tem começo e tem fim. Principalmente pelo que a gente está passando agora, nesse momento de desafio, de limitações, de reflexões. Olha só, tudo tem começo e tem fim, porque às vezes a gente pensa, isso não vai acabar. Pessoal, tudo de ruim uma hora passa. E assim como tudo de bom uma hora passa. É como se fosse uma onda. Uma onda vai e volta. Mas esse momento de dificuldade, limitação, vai passar. E eu tenho certeza que logo, logo vai vir muitas abundâncias, muitas farturas na vida de cada um de vocês. Eu sei que alguém ouve suas orações. Não vai ligar, não. Hã? Não, é o Du tá com o microfone aberto. Aqui eu sei que alguém ouve suas orações. É justamente a questão de pensar sempre em Deus, acreditar, entregue suas coisas para Deus, que eu tenho certeza que vai passar, pessoal. Pensem sempre nisso. Nenhuma folha cai sem ele saber. Porque às vezes a gente não tem aquela história, Deus escreve certos por linhas tortas. Então Deus sabe tudo. E tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação. Acreditem sempre nisso, que às vezes, será assim isso agora que a gente está passando, não tem alguma reflexão por todos nós agora, nesse momento? Né?
O que é permitido e tem tudo tem razão, tudo é permitido, tudo tem razão. Essa tempestade vai passar. Vai passar, pessoal, tudo passa. Certo? Pensem sempre nisso. Isso tudo eu tenho certeza que esse tempo que a gente está passando agora vai fazer todos nós crescermos. Eu tenho certeza que a gente vai sair desse momento, dessa pandemia, bem melhores. Tenho certeza disso. Certo? Então, esse é o nosso meu obrigado. Aqui é minha esposa, meus 2 filhos. E vai desculpando aí, pessoal, a demora. Muito obrigado. Acho que eu passei 15 minutos, né? Obrigado a todos. Muito obrigado. Olha, excelente aula e foi uma honra recebê-lo, senhor, aqui. Também não conheço pessoalmente, mas só de assistir a sua aula já sou seu fã. Muito obrigado. Obrigado. Eu quero agradecer, o Ronald aí também. Cheguei no Ronald através do Denis Frazão lá também, né, de Teresina. E assim, pode ter certeza, irmão, se precisar da gente, nós estamos aqui. E espero poder contar com o senhor mais vezes em outros momentos mais tranquilo, para poder deixar vocês explanarem de uma forma mais sossegada. Professor Davidson já está conseguiu resolver o problema? Eu que vou projetar o dele, Beleza. Deixa eu só ver. Não, tá ótimo. Eu vou projetar aqui para ele. Perfeito. Vai projetar aí, Luiz? Vou, meu filho. A galera aí já sabe. Tá certo meu áudio aí? Tá ótimo. Beleza, então. A galera que vai acompanhar a aula, clica na minha imagem aí, tá? Para poder ver os slides. Beleza? Sim. Deixa eu colocar aqui em formato de apresentação.